Eu sou o irmão Peterson e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em João, capítulo 9, no seu versículo 35. Faremos uma leitura do versículo 35 ao 41. A palavra do Senhor diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhes: Crê tu no Filho de Deus? Ele respondendo disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: Tu o tens visto, e é aquele que fala contigo. E disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amados, essa passagem vai nos retratar de um assunto muito importante, que é sobre a cegueira espiritual. Aqui Jesus Cristo nada mais, nada menos, quando ele fala aqui no seu versículo 38 não, no seu versículo 39, ele fala: Eu vim a este mundo para juízo, para que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem sejam cegos. Talvez você pode estar se perguntando aí: peraí, Jesus Cristo veio para deixar as pessoas cegas? Aqui a palavra está falando de uma cegueira espiritual. Que cegueira é essa que Jesus Cristo estava se retratando, estava falando, estava relatando? Aqui Jesus Cristo nada mais, nada menos estava falando da cegueira, da revelação das coisas de Deus, das coisas espirituais do reino de Deus. É bem verdade que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, se fez homem, veio ao mundo, ele veio pregando, ministrando o Evangelho, que significa boas novas, as boas novas trazidas ao mundo da salvação, do reino de Deus. Jesus Cristo ele veio pregando por parábolas. Há muitos que compreendiam, outros não compreendiam. Aí você me fala: mas então os que compreendiam eram pessoas entendidas, eram pessoas que tinham estudo, eram pessoas que eram aprofundadas na palavra de Deus daquela época, não? Tô certo? Errado. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele vem para totalmente fazer o contrário. Falou: aqueles que não conhecem vai passar a conhecer, e aqueles que se dizem, que acham que conhece, que sabe alguma coisa, vai passar a se tornar cego, não vai compreender as coisas do reino de Deus. É bem verdade que os mesmos que nessa circunstância disseram, os fariseus disseram para Jesus Cristo: peraí, também nós somos cegos? Foi os mesmos, eles e os sacerdotes, os maiorais da lei. Não foi ninguém de fora, não foi, como é que eu posso dizer, algum outro movimento fora do povo de Israel que foi e matou Jesus Cristo em si. É bem verdade que os romanos, que o crucificaram. Porém, entretanto, quem levou adiante, quem ficou persistindo, insistindo que Jesus fosse crucificado, foi os próprios sacerdotes, foi os próprios fariseus, os saduceus, e assim por diante. Você fala: mas quem é essa raça? Quem era esse povo? Esse povo nada mais era do que homens entendidos das escrituras, homens entendidos da lei. Tá certo que saduceus, fariseus, se eu for explicar aqui, vixe, esse vídeo vai ficar super longo. Então em um outro vídeo eu posso até estar explicando. Mas um respaldo rápido. Os fariseus nada mais eram do que sacerdotes, Eles eram entendidos da lei, eles entendiam da palavra, dos mandamentos, dos livros, que Moisés havia escrito por intermédio da revelação de Deus, através da vida dele, que Deus havia mandado Moisés escrever. Tanto, eles não conheciam ainda a graça. Eles não conheciam, eles sabiam que o conhecimento que eles tinham que obedecer à lei. Porém, entretanto, se nós formos meditar no Antigo Testamento inteiro,
a gente vai compreender que ninguém, presta atenção, ninguém, nenhum homem na face da terra, exceto Jesus Cristo, conseguiu cumprir a lei. Você fala, peraí, então nós estamos perdidos? Negativo. Não estamos perdidos pela graça de Cristo. Porque Jesus Cristo ele veio para isso. Como nós não conseguimos cumprir a lei, então ele veio ao mundo, se fez sacrifício, se fez maldito na cruz do Calvário. Porque a palavra vai dizer que todo aquele, naquela época, que morria de morte de cruz, era maldito. Então Jesus Cristo se fez maldito para que hoje eu e você tivéssemos a garantia de vida eterna. A palavra vai nos dizer aqui que Jesus Cristo, retomando, ele veio dar entendimento àqueles que não têm. Fala, mas por que ele não podia dar entendimento para esses homens? É bem verdade que em uma outra passagem, Atos dos Apóstolos, vai dizer que teve fariseus que creram na palavra de Deus, foram convencidos, mas muitos deles não quiseram segui-lo. Muitos deles não quis seguir Jesus Cristo, não quis seguir os preceitos. Por quê? Porque não queriam largar suas posições, os seus privilégios, né, nas sinagogas. Então por isso eles não quiseram, eles foram convencidos, porém, entretanto, não quiseram abandonar, né? E hoje em dia, será que tem pessoas dessa maneira? Não vou te responder, você sabe. Eu vou te dizer algo. Se Jesus vem dar entendimento para aqueles que não têm e aqueles que têm, ele segue, peraí, irmão, então eu não posso buscar muito entendimento na palavra, não é isso. Jesus Cristo aqui está falando de revelação. A revelação, a palavra diz que ela provém do Espírito. Por que ela provém do Espírito? Porque é bem verdade que o Espírito de Deus é que discerne as coisas de Deus. Nós homens, o Espírito do homem só discerne as coisas humanas. É por isso que quando o raciocínio humano confronta com as coisas espirituais, não se encaixa. Por que não se encaixa? Porque as coisas humanas para Deus são loucura, e as coisas de Deus aos homens é loucura. Uma não completa a outra, uma não se encaixa com a outra. É por isso que muitas das vezes, né, há confronto. Então aqui a palavra de Deus, Jesus Cristo vai dizer que ele veio, né, para dar entendimento àqueles que, né, são pobres de entendimento. Você fala, peraí, não, ao ponto de peraí, a pessoa não sabe ler, não sabe escrever. Pode ser também. Olha um detalhe interessante, João e Pedro, eles não tinham a letra. A palavra vai dizer que teve uma certa feita que eles foram presos, né, e os mesmos que os prenderam ficaram maravilhados com eles, porque descobriram que eles não tinham entendimento e pregavam com uma autoridade, pregavam de uma maneira, uma sabedoria suprema. Mas por que eles faziam isso? Não era deles, era do Espírito Santo. Era algo que o Espírito Santo proporcionava a eles. Então nos dias de hoje é possível sim, eu e você receber o dom do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo e temos entendimento da palavra, temos clareza da palavra. Há muitas passagens, amados, né, do texto bíblico que é complicado de se compreender. Então é necessário você pegar um dicionário, né, para entender algumas palavras. Mas porém, entretanto, a aplicação, a revelação só provém do Espírito Santo. Não tem como, só Ele traz a revelação. Se um homem disser para você, não, eu tenho a revelação, eu acho a revelação aqui para você, se o Espírito Santo não revelar ele, esquece, não tem como. Porque o próprio Jesus Cristo disse, ele vai dar entendimento para quem ele quiser. Ele falou que aqueles que se achar que sabem, se achar o grande e o maioral, por isso que, por mais que nós soubermos que a gente adquirir conhecimento, a cada dia mais a gente tem que se diminuir. A gente tem que falar, oh, Senhor, me ensina mais, Senhor. A gente tem que se diminuir a cada dia, a cada instante. Temos que descer para a gente poder subir. Jesus Cristo disse, né, quando ele foi lavar os pés dos discípulos,
Pedro, opa, não vem lavar meu pé não, Senhor. Eu que era para estar lavando o seu pé. Ele falou, Pedro, se tu não deixares eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E ele falou, da mesma maneira a gente devia fazer. Devíamos servir uns aos outros, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui, para encerrar, né? Jesus Cristo fala no versículo 41, se fosse cegos, ele responde, né, aos fariseus, não terias pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Espera aí, o que Jesus quis dizer com isso? Os fariseus, eles eram homens entendidos, como eu já disse, das Sagradas Escrituras. Porém, entretanto, eles não obedeciam ao pé da risca as Escrituras. O que era formal, o que era aparente, eles faziam. Tanto é que em um outro texto, Jesus Cristo vai chamar eles de sepulcros caiados, que significa, né, um túmulo que é bonito por fora e por dentro é cheio de carniça. Só tinha aparência, não tinha amor ao próximo, devorava a casa das viúvas, dos órfãos, né? A palavra do Senhor vai dizer. E aqui Jesus fala, se vocês fossem cegos, como vocês falam que vocês entendem, que vocês sabem, que vocês fazem, que vocês acontecem, seu pecado acaba permanecendo. Porque quando nós reconhecemos que não somos nada, quando nós reconhecemos que somos pecadores, talvez você já tenha ouvido essa frase, eu já tenha falado, assim como eu já falei, não me arrependo de nada. Vixe, um sério problema para Cristo trabalhar na sua vida. Porque Jesus Cristo, ele trabalha a princípio do arrependimento. Se nós não tivermos o arrependimento, se nós não se arrependermos verdadeiramente, primeiramente não tem como Jesus trabalhar em nossa vida, porque ele é educado. Ele bate na porta do nosso coração, né? Ele pede licença, fala, filho, se você me convidar, eu entrarei, cearei contigo. Mas se nós trancarmos a porta do nosso coração, pinar o nariz e dizer, não, eu sei, eu faço, eu aconteço, a força do meu braço, assim como disse Nabucodonosor, né, é que me sustenta. Aí, amado, não tem como Deus fazer obra na sua vida. Fique com a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.